Boa tarde. Depois da última mesa intitulada Política Criminal, Enquadramento e Delimitação, onde estiveram presentes a doutora Cândida Almeida, o juiz desembargador Antério Luís e o doutor Marinho Pinto, vamos ao encontro do repórter Luís Vigário. Luís? Encontro-me neste momento no hall da Universidade de Fernando Pessoa. Ao meu lado tenho o Dr. Marinho Pinto, bastonário da Ordem dos Advogados. Muito boa tarde, Sr. Doutor. Acha que os portugueses começam a descredibilizar a justiça portuguesa? Não, a justiça é que se descredibiliza a si própria, por algumas decisões, por o modo como funciona, por muitas razões. Portanto, os portugueses perderam a confiança na justiça e é preciso recuperá-la rapidamente, porque num país, um Estado, uma sociedade em que as pessoas não acreditam na justiça, é uma sociedade que tende a dissolver-se, tende a desorganizar-se e tende a introduzir as leis da selva. Disse que os nossos políticos são corruptos e onde há poder há corrupção. Acha que a justiça portuguesa tem feito todos os possíveis para combater a corrupção? Disse que alguns dos nossos políticos são corruptos, não são todos. Temos políticos corruptos e políticos sérios, como temos muitas outras atividades, pessoas sérias e pessoas corruptas, portanto, em muitas outras atividades do Estado, onde há poder há corrupção, e isso não surpreende ninguém. O que surpreende é que alguns queiram esconder a corrupção, dizendo que são todos anjos, são todos pessoas honestas. Não, senhor, é preciso criar mecanismos sérios, mecanismos eficazes de combater a corrupção. Nunca vai acabar a corrupção, mas é preciso reduzi-la a uma dimensão que cause muitos menos danos à sociedade democrática, ao Estado de Direito. Muito obrigado, Sr. Doutor. Estes foram os depoimentos do Dr. Marinho Pinto. Envie a emissão para o estúdio. Obrigada, Luís. Tempo agora para ouvir a repórter Tânia Lourenço, que se encontra no auditório, acompanhada pela doutora Cândida Almeida. Tânia? Obrigada, Cátia. Comigo já tenho então a doutora Cândida Almeida, diretora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Nesta comunicação, a doutora Cândida falou sobre os desafios e a realidade na política criminal. Boa tarde, doutora. Falou-nos de que, por um lado, a sociedade está a crescer num sentido em que, não tendo nada a perder, cada vez os crimes são mais violentos e mais desumanos. Mas, por outro lado, temos uma sociedade de bem-estar que exige mais segurança para os seus bens e para a sua vida. Sendo assim, a política de crime-castigo acaba por ser a mais eleita pelos Estados. Mas a doutora disse que isso, na realidade, não resulta. Porquê? Bom, porque eu para já entendo que no nosso Estado, em Portugal, não acontece isso, não é crime-castigo. Pelo contrário, penso que se fizeram o equilíbrio ajustado entre os interesses, os direitos do arguido, ou seja, a garantia e a liberdade do arguido, e, por outro lado, os direitos à paz pública, à reposição dos bens jurídicos dos cidadãos e da vítima. No nosso país, eu acho que é assim. O crime-castigo não dá porquê? Porque qualquer Estado de direito e democrático, social deve ter por objetivo socializar os comportamentos desviantes, portanto, deve socializar o arguido, é esse o objetivo da pena e, portanto, não de ser um castigo, porque não isso seria um retrocesso enorme na nossa história, na história da humanidade e também na história jurídica da humanidade. A vingança privada já há muito tempo que desapareceu, infelizmente, e por isso também a justiça deixou de ser privada para ser uma coisa pública, e sendo pública tem de obedecer aos critérios constitucionais do país, e a Constituição baseia-se fundamentalmente na dignidade humana, e o limite de qualquer medida de política criminal tem como limite, desculpa a redundância, mas tem como limite a dignidade humana. Portanto, o castigo não é digno, não é de um país com uma Constituição como a nossa. Tal como a doutora afirmou, então, em Portugal, considera que o sistema de direito penal é equilibrado. Acha que o povo português tem essa noção e essa imagem que diz do direito penal? Penso que não. Ou quer dizer, vamos lá ver, a população em geral que tem os tais medos da insegurança ou daquilo que dizem que é insegurança,
porque todas as estatísticas, sejam elas muito rigorosas ou não, a verdade é que dizem que Portugal é um país, enfim, seguro, um país calmo. No entanto, as pessoas têm a ideia que não. É a percepção da insegurança. E, portanto, digamos que os cidadãos anónimos querem realmente mais pena. E vê-se quando há julgamentos também muito mediáticos de violência, acham que aquela pena nunca satisfaz. Mas isso é preciso uma questão de cultura, portanto, de informação e de cidadania, para que as pessoas percebam que realmente, para além do castigo, entre aspas, que elas sentem que é necessário, é preciso realmente que o país, enfim, a nossa comunidade tenha paz jurídica e que nos possamos erguer e demonstrar aos outros que temos uma justiça de humanidade. Como dizia a professora Anabela Rodrigues, é uma justiça de humanidade, é um rosto, a justiça tem de ter rosto humano. E, portanto, penso que é preciso um trabalho, e aí convocam-se os vários saberes, inclusivamente a comunicação social, para esta educação e intrusão e absorção pelo cidadão da cidadania. Nós não vamos vingar-nos, nós somos superiores a isso, temos de recuperar a paz jurídica que essa temos direito através de trazer o desviante, portanto o arguido, para o nosso seio. É evidente que me vai perguntar como é que se vai socializar um cidadão reincidente, permanentemente, que faz parte de criminalidade organizada. Muito bem, eu também acho difícil, mas a verdade é que não podemos não podemos atuar por vingança, terá de ter apoios, acompanhamentos dos serviços de reinserção social e de segurança social, etc., etc., para que evite que esse indivíduo cometa de novos crimes. Também, obviamente, que não há país nenhum onde não se cometam crimes. Portanto, é o risco, a sociedade de risco que temos, temos de conter a criminalidade em termos razoáveis, perfeitamente domináveis. Muito obrigada, Doutora. Ficamos então por aqui. Foram os esclarecimentos acerca desta comunicação, dos desafios e realidade da política criminal. Voltamos ao estúdio, Cátia. Obrigada, Tânia. Estabelecemos novamente contacto com o repórter Luís Vigário para mais uma intervenção no exterior do auditório, onde se encontra com o Dr. Marinho Pinto. Luís? Continuo no hall da Universidade de Fernando Pessoa, porém agora ao meu lado tenho o juiz desembargador Antério Luís. Muito boa tarde, Sr. Desembargador. Há pouco referiu que para as pessoas falar de estatísticas é igual a falar a falsidades. Acha que a opinião pública não acredita em estatísticas? Bom, o que eu disse não é propriamente isso. O que eu digo é que para um conjunto de pessoas, o senso comum pensa que as estatísticas de facto são trabalhadas politicamente e que têm alguns. O que não corresponde manifestamente à verdade. De facto, as estatísticas são aquelas que existem e sempre foram tratadas da mesma maneira e, portanto, diria que se há realidade que existe no país, são aquela que resulta das estatísticas. Referiu que os inquéritos por vitimização poderiam dar a conhecer as cifras negras, como referiu. De que forma é que isto poderia acontecer? Quando poderia acontecer se de facto fossem feitos. Isto é, haver de facto inquéritos para ver quem seriam as pessoas vítimas de crime, para tentar cruzar com as estatísticas oficiais e dessa forma eventualmente ter uma percepção mais realista da criminalidade. Portanto, isso seria de facto um instrumento importante em termos de ter a percepção exata da criminalidade, porque nós, do ponto de vista estatístico, estamos a falar de criminalidade participada. Nós sabemos que aquela criminalidade foi participada, é exatamente aquela, mas há um conjunto de realidades que podem não ser participadas. Ora, isso é importante conhecer esse mundo dos não participados, e isso resolve-se com os inquéritos de vitimação ou então com, de facto, situações de autorrevelação de crimes e, portanto, haver um conjunto de estudos que permitissem ver crimes que não foram participados por qualquer motivo às autoridades policiais. Ok, muito obrigado, Sr. Desembargador. Foi o depoimento do Sr. Desembargador Antério Luís. Envia a missão para o estúdio. Afinal, não era o Dr. Marinho Pinto, mas sim o juiz desembargador Antério Luís. Obrigada, Luís. Depois de alguns minutos para uma breve pausa, os trabalhos continuarão no auditório com mais uma mesa dedicada ao tema segurança privada versus segurança pública. Até já, continue na nossa companhia.